Consulta com idoso. O que eu considero muito importante quando um paciente vem numa consulta comigo, por exemplo, né? E que eu já até fiz um vídeo no passado sobre isso, mas eu acho que vale a pena trazer aqui novamente, porque é muito comum eu atender pessoas aqui que tomam medicações, mais de uma, e muitas vezes ficam um pouco perdidos na hora de me contarem aqui o que tomam. Então essa aqui é uma orientação, é uma sugestão para você que acompanha a consulta do seu pai, da sua mãe, ou para você que já tem idade e toma mais de uma ou duas medicações todo dia, que tem aqueles nomes complicados, ou até você que é jovem, mas toma mais de uma medicação, né? Então a orientação que eu sempre passo aos meus pacientes é que faça uma lista como esta aqui, por exemplo, tá certo? Isso aqui eu falo que vale ouro. Isso aqui dá muita qualidade numa consulta, por exemplo. Eu vou explicar o porquê. E acho que é comum as pessoas virem no médico ortopedista e não estarem esperando uma pergunta do tipo: quais as medicações o senhor, a senhora, né, ou a sua mãe tomam todos os dias? Eu preciso saber. Eu acho que isso não acontece, não é esperado, mas é muito importante. E é muito importante também ter uma lista como essa, tanto na bolsa ou na carteira dessa pessoa, né, desse paciente, quanto até hoje em dia no grupo do WhatsApp da família. Porque eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu vou dar uma situação hipotética. Na verdade é real. Por muitas vezes já estive de plantão, e quando eu estava no plantão e vinha uma pessoa com uma fratura, ou às vezes até desacordada, né? Por exemplo, um idoso com uma fratura do quadril ou da coluna, e para eu realizar um bom tratamento para essa pessoa, eu sempre pergunto quais as medicações de uso rotineiro. E não é incomum eu ver as pessoas ficarem um pouquinho perdidas na hora de falarem, com raras exceções. E mesmo se o familiar souber quais são as medicações, ou o próprio paciente, não vale a pena ficar querendo lembrar na hora as medicações que toma, com as dosagens e os períodos que toma. Vale a pena ter um papel como esse, seja maior ou menor. Então, qual que é a orientação que eu passo? Sempre as medicações escritas em letra de forma maiúscula, com a dosagem e o período que toma. Aqui, por exemplo, é manhã. Nesse caso aqui que eu fiz um exemplo para vocês, esse paciente aqui toma AS, que é importante para quem é cardíaco, toma medicações de pressão, toma medicações para diabetes e aqui também para osteoporose. É um exemplo. Então é muito importante, não é nem a marca da medicação que toma, mas o nome do composto, do princípio ativo. Então aqui é o AS, que é o ácido acetil salicílico. 100 miligramas de manhã. Aqui, a segunda medicação que eu coloquei é a losartana. Existem várias marcas de losartana, mas o composto é o importante. A dosagem aqui, no caso 50 miligramas, e toma de manhã e de noite. E por assim vai. Então, essa é uma orientação que eu sempre passo para os meus pacientes aqui no consultório, porque eu considero muito importante, tanto para segurança quanto para tratamento, que para eu tratar melhor uma pessoa, eu preciso saber as medicações que ela toma. Então eu sempre sugiro, tanto ao paciente, se ele tem condições, porque às vezes tem alguns pacientes que têm um pouquinho de esquecimento, um pouco de confusão mental, e para o familiar. Tem uma lista dessa, inclusive para as consultas, não só para urgências em pronto-socorro. Leve na consulta e quem vai ganhar com qualidade e segurança é sempre o paciente.